Shalom, meus amigos. Na noite de hoje eu quero falar acerca da encruzilhada da vida. Duas cabras idênticas eram trazidas ao sumo sacerdote, ao Kohen Gadol, no pátio do Mishkan, durante os 40 anos que o povo judeu esteve no deserto, e depois no pátio do Beit HaMikdash, quando o templo foi construído em Jerusalém. Que dia isso ocorria? No dia mais sagrado do calendário judaico, em Yom Kippur. E o povo se aglomerava no Mishkan e também se aglomerava no Beit HaMikdash. E a respiração era suspensa, porque o sumo sacerdote promovia brevemente um sorteio, do qual ele tirava tiras de uma caixa de papel. Estava sendo sorteado ali o destino daqueles dois animais. Um seria designado a Deus e o outro Azazel. Mas Azazel não é uma entidade. Azazel é apenas o lugar onde esse animal ia ser morto. E o sumo sacerdote, uma vez concluído o sorteio, abatia ritualmente ali mesmo o bode designado a Deus. Ele coletava o sangue e aspergia sobre o altar do Mishkan e depois sobre o altar do Beit HaMikdash. Tratava-se de um sacrifício santificado a Deus. E aí você vai perguntar, e a outra cabra, Átila? A outra cabra era conduzida para fora do pátio e levada até uma montanha distante, coberta por rochas afiadas. E quando um dos Kohanim chegava ao topo dessa montanha, ele empurrava o animal ao precipício abaixo, e ao cair o animal era completamente despedaçado pelas rochas afiadas. E você vai me perguntar, mas qual é a finalidade? Qual é o significado desse ritual? Por que ele era considerado um dos destaques do serviço religioso de Yom Kippur? Naturalmente, eu busco nos comentaristas da Torá a resposta a essa pergunta. Duas cabras que simbolizam as duas estradas divergentes que nós temos nas nossas vidas e ao longo dos quais uma pessoa vai viajar durante toda a sua existência. Eu me refiro naturalmente à existência terrena. Uma estrada é a estrada do crescimento espiritual, a estrada da espiritualidade, e a outra é a estrada do materialismo. Se vocês assistiram pelo menos 10% dos shiurim que eu já publiquei nessa plataforma, vocês sabem muito bem. O caminho para o crescimento espiritual é árduo, difícil, exige grandes sacrifícios, mas no final a Torá afiança a todos vocês que a perseverança traz a satisfação e as recompensas eternas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, à medida que o nosso espírito exaltado se conecta com o alto, com os céus. Nós começamos a receber essas recompensas, nós começamos a viver esse caminho de crescimento espiritual. Muitos de nós já teve, mesmo que por um breve instante, a chance de viver um momento de transcendência espiritual, quando um filho seu nasce, quando você se salva de um grande risco de morte, e você sobrevive, você agradece ao Eterno, percebe que pela misericórdia dele o seu filho nasceu com saúde, percebe que pela misericórdia dele você se salvou do risco. Esse momento, existem evidentemente muitas outras possibilidades de vivenciar uma experiência de transcendência espiritual. Esse momento é um momento de profunda alegria que toma conta das nossas almas, dos nossos corações. Não pode haver maior prazer vivido por um ser humano do que experimentar esse momento de transcendência espiritual. E ele é representado aqui pelo bode, que é sacrificado para Hashem, né? Que é destinado como sacrifício santo. Por outro lado, o outro caminho, o caminho do materialismo, ele naturalmente fornece mais gratificação imediata e constante, mas apenas aquelas que são as nossas necessidades físicas. Ela nos embala em uma falsa segurança. Uma falsa segurança que os ricos e poderosos têm de que eles nunca vão morrer, de que eles nunca vão enfrentar uma doença pela qual não há cura, que os seus entes queridos vão viver e que com os recursos e todo o poder que eles têm, eles são intocáveis. Pobres infelizes e que vão experimentar, né, por meio das dificuldades da vida, a verdade de que só quem pode garantir a cada um de nós a segurança é o Criador. Esse caminho que essas pessoas escolhem, e eu me refiro à maior parte do mundo, não importa se você é rico ou não, se a sua escolha é por um caminho, pela estrada do materialismo, nós já sabemos onde você vai chegar. Você vai chegar à destruição, porque essa é uma vida perdida em prazeres momentâneos.
muito diferente daqueles prazeres eternos, daqueles prazeres duradouros do espírito. No final, você é como aquele bode que é jogado em Azazel, e você vai despencar precipício abaixo, sendo destroçado, se transformado em nada, em razão das escolhas que você fez. E Yom Kippur, o que é? Yom Kippur é o momento em que essas duas estradas se cruzam, onde você tem a oportunidade de ver, né, os caminhos que você escolheu e os caminhos que você pode escolher. Você está ali diante dessa encruzilhada. Essa era a experiência que o nosso povo vivia. As pessoas sabiam que não se tratava simplesmente do sacrifício de um animal. As pessoas entendiam a metáfora que estava contida, a sabedoria que estava contida. Eles entendiam que as escolhas nas nossas vidas são muito difíceis, mas que elas não afetam apenas a nossa dimensão de vida terrena, mas, sobretudo, a nossa alma imortal e indestrutível, que é a nossa alma eterna. O povo judeu tinha ciência, compreendia o significado daqueles rituais. E para que você possa entender isso melhor, eu vou contar uma breve história. Trata-se de um homem, um viajante cansado, que se encontra numa estrada empoeirada, ele está com muita sede, ele está exaurido por uma caminhada de longos dias. Ele vê ao longe uma coluna de fumaça se erguer, e com o tempo ele percebe que está se aproximando dele uma carruagem linda, com cavalos lindos, uma carruagem branca, até que a carruagem chega até esse homem e para. E um homem muito rico, de vestes muito ricas, abre a porta, desce e oferece a ele uma carona. Eu vejo que você se encontra em grande sofrimento, diz o homem que estava na carruagem, e eu quero oferecer uma carona para que você possa seguir a viagem confortavelmente. Mas o homem que está ali em sofrimento, porque ele está a pé e a estrada é muito quente, diz para aquele homem que oferece tão generosamente a carona: olha, eu vou ser obrigado a rejeitar, a recusar a sua oferta. E o homem rico diz a ele: mas eu não quero nada de você, não estou cobrando nada de você, eu estou oferecendo a carona de forma absolutamente gratuita. Mas o homem insiste que não pode aceitar aquela oferta. E o rico pergunta a ele: mas é preciso que você me diga por que você está rejeitando uma oferta tão generosa como essa, que eu faço gratuitamente a você. Por uma razão muito simples. Nós seguimos em direções opostas. Você vai para o norte, eu vou para o sul. Nós temos destinos diferentes. Em nossas próprias vidas, nós precisamos nos perguntar qual é a direção que nós seguimos. Nós estamos indo para o norte ou nós estamos indo para o sul? Dito de uma outra forma, meus amigos, quais são as nossas aspirações? Qual é o nosso objetivo final? Nós vamos permanecer numa existência focada em realizações materiais que só vai nos levar à decepção, ao bode lançado no precipício, ou nós vamos dedicar a nossa existência ao crescimento espiritual? São escolhas difíceis, mas as recompensas são eternas, meus amigos. Vai!